Deixa a Marisa ligar para o Elvésio, Marcela Brandão, boa noite. Jaqueline também tá com a... Ih, o Elvésio entrou. Jaqueline tá com a gente aqui toda quinta-feira, né? Deixa eu trazer o Elvésio. Aí, e aí. Faz os protocolos iniciais. Darlene, boa noite. Vitor também, boa noite. Assim, estamos já num sucesso, quase no recorde. Isabel, deixa eu ver se eu... Cliquem no coração. Olá, Olá, áudio perfeito, imagem também. É só apoiar o celular aí para ficar mais fácil para você. vamos tentar. Roberta, boa noite. Estou dando boa noite para o pessoal. Já te digo que já estamos no recorde desses primeiros 7 minutos. Recorde de audiência. Paula, boa noite. Raquel também, Castelo, boa noite. Vamos ver se travou aqui a imagem. Fabiana comemorando a entrada. Será que é a minha internet? Oi, voltou. Vamos Só lá. ver se você consegue apoiar o celular aí. Já tentei aqui, não tem jeito não. Tinha que ter programado isso há mais tempo. Não, tranquilo, é assim mesmo. Tá, vamos lá, então a gente pode começar? Podemos. Então, quando você se ajeita aí, eu vou fazendo os protocolos iniciais. Tivemos um feedback aqui que está travando, mas vamos ver como é que. Para mim, a imagem está perfeita, áudio e vídeo perfeito. Boa noite, Elvésio, muito obrigada. O coração fica acelerado previamente, né? Quando a gente vai falar para os colegas, é um prazer enorme. A gente já está aqui com 60 pessoas para te ouvir falar. E antes de você entrar, eu tinha falado que eu denomino Bruno Santolin um cientista registral e você o Papa registral. Então, a gente tem que explorar muito hoje, tirar tudo que pode, o tempo vai ser curto, para a gente tirar tudo que pode de você. E aí, eu abro para você... Tá tudo bem? Uhum. Tá ótimo. Eu abro para você contar a sua trajetória, como você chegou no serviço extrajudicial, que a gente está com uma live para o mundo, né? Não é só aqui para o Espírito Santo, e é importante que os nossos espectadores saibam quem é Elvésio Castelo. Conta aí um pouquinho para a gente. Muito bem, eu comecei a minha vida profissional em cartório com 17 anos de idade, oficialmente aos 19, em 1972. Eu tenho hoje 48 anos de atuação formal como escrevente juramentado, nomeado em 1972, então no cartório do primeiro ofício de notas de Vitória. Fui designado tabelião substituto. Em 1975, com o falecimento de meu pai, que era o titular, passei a responder interinamente. Fui efetivado pela emenda 22 em 1986. Permaneci no registro de imóveis até 1996, quando fui removido por concurso de remoção para o cartório atual, que eu sou titular, cartório de registro de imóveis da segunda zona de Vitória, e já tenho 48 anos de atividade cartorária. Respondo desde 2014, cumulativamente, pelo cartório da terceira zona. E em termos de cartório, é só isso. 48 anos. Só isso. Bem-vindo aqui na era digital, né? Dessa parceria da Enórios com o Sinoreg, e a gente vai explorar, tirar tudo que pode hoje, Elvésio. Vamos lá. Em relação ao Código de Normas, na parte que diz respeito ao registro de imóveis, o que a gente tem que é legal trazer aqui para o pessoal que está aqui com a gente? A gente tem advogados, estudantes de direito, substitutos, que eu acabei de ver a Ludmila Fassarella aqui entrando. A gente tem toda a gama de profissionais do direito, e aí a gente quer saber o que tem no registro de imóveis no novo Código de Normas, que é importante a gente saber. O novo Código de Normas ele tem uma formatação bastante interessante para quem vai utilizá-lo,
na medida em que ele tem remissão aos diversos dispositivos nos quais se fundam cada uma das normas inseridas no Código de Normas. Para a gente tentar maximizar o tempo, que é bastante curto, eu diria que, como novidade, não é só isso, mas como vamos chamar de novidade importante, está a colocação no bojo do Código de Normas da decisão jurisdicional tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 394 e referendada pelo Conselho Nacional de Justiça num pedido de providências que deliberou a respeito da inconstitucionalidade da exigência de certidões negativas fiscais. O artigo 410 do Código de Normas, ele trata especificamente do registro, quando ele fala que para o registro de títulos particulares, notariais ou judiciais, nenhuma exigência será feita relativa à ação de débitos para com a Fazenda Pública, inclusive os de natureza previdenciária. Há uma certa atecnia redacional quando ele diz títulos particulares, notariais ou judiciais. Evidentemente, ele está se referindo a títulos particulares, públicos, judiciais ou extrajudiciais. E o artigo 457 do Código de Normas, ele complementa esta regra, tratando da averbação de construção. E aí entende também, obviamente, que vale tanto para a averbação de construção nova, quanto reforma, quanto demolição. A única exigência é do ABITS, da Guia de Recolhimento de Taxas, quando houver emissão de RT ou RRT, taxas relativas à emissão do documento. Enfim, pelo Código de Normas, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, não podemos mais exigir certidões para registro nem averbação, inclusive de construção. Entendi. E aí, esse artigo, quer complementar? Só para complementar, a grande novidade, por isso eu trouxe este assunto para o começo do nosso foco, é que agora está explicitado no Código de Normas, apesar de ser uma norma administrativa, mas está explicitado no Código de Normas, que existe decisão jurisdicional, decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, que desobriga os notários e registradores a ciência de apresentação de certidões fiscais. Nós vamos abordar um pouco mais na frente na questão da responsabilidade dos notários e também dos registradores com relação à disputa dessas certidões. Que é exatamente a pergunta que eu ia fazer agora. O 608.12 prevê essa dispensa, mas qual é a consequência para quem está... Vamos materializar numa compra e venda, né? Para quem está vendendo, para quem está comprando e para nós, tabeliães, aqui que estamos lavrando essa escritura. Qual é a consequência dessa dispensa? Ou da omissão da dispensa? Como é que é? Nós, notários e registradores, nós somos profissionais do direito. E uma das nossas principais funções, principalmente dos notários, é prestar assessoria jurídica eficiente às partes, traduzindo e interpretando aquilo que as partes estão passando transmitindo para o tabelião, para que ele dê redação jurídica efetiva aos atos negociais realizados pelas partes. A responsabilidade do tabelião é para interpretar a vontade das partes contratantes e reduzi-las a termos jurídicos de forma que propicie a estas partes segurança jurídica em qualquer transação negocial, seja ela gratuita ou onerosa, voluntária ou não. Essa, salvo melhor juízo, é a principal função, uma das principais funções dos notários
e também dos registradores, mas aí nós estamos falando mais dos notários. Enfim, respondendo diretamente à sua pergunta, o que o dispositivo faz, salvo melhor juízo, é apenas explicitar que é a obrigação funcional dos notários prestar esse assessoramento jurídico adequado às partes que o procuram, com a finalidade de garantir o máximo de segurança jurídica, alertando a compradores e vendedores, a transmitentes e adquirentes, quais são os riscos, as vantagens e desvantagens de exigir ou não uma certidão que não é mais documento obrigatório para a validade jurídica do contrato celebrado. Uhum. Entendi. Agora a gente vai para questões polêmicas. Os tabeliães mandam perguntas capciosas para a gente explorar Elvésio hoje. A primeira delas, eu tenho 3 aqui, uma sequência de 3. A primeira delas é, no caso dos inventários, guia avulsa de TCMD, para o pessoal, os advogados que estão aqui com a gente, estudantes de direito, a legislação determina que a gente leve todo o patrimônio à Secretaria da Fazenda. E aí a Secretaria da Fazenda avalia, vai gerar uma DUA, né, que é o boleto aqui de nível estadual, a gente paga, e ato seguinte tem a homologação. Só que a gente tem notícias de escrituras que são feitas com guias isoladas, né, avulsas. O profissional vai ao site da Secretaria da Fazenda, preenche a guia com o valor venal, normalmente é o valor venal, lavra a escritura com essa guia identificada pelo valor venal, paga o imposto certinho, e a escritura é lavrada, e essa escritura vai ao registro. Como que o registro de imóveis deve se comportar quando chega uma escritura dessa sem homologação do Estado? Bom, no meu entendimento, a homologação ela já é obrigatória há muito tempo. A emissão e o pagamento do imposto através da emissão de guia avulsa era um procedimento correto, comum, até algum tempo atrás, e já faz algum tempo que isso não é mais permitido. Hoje, inclusive, com a mudança do regulamento do imposto de transmissão, do ICMD, o Estado colocou, que entrou em vigor no dia 30 de julho, entrou em vigor agora, essa semana, o Estado acrescentou no decreto 3.469, que é o regulamento do imposto de transmissão causa-morte e doação, acrescentou um parágrafo 3º ao artigo 11, onde ele explicita com todas as letras a forma de procedimento para você fazer o recolhimento. Então, o artigo 11 vem lá: a apuração da base de cálculo será efetuada num prazo de 5 dias, a guia deve ser preenchida pelo transmitente ou pelo seu representante, de acordo com o modelo disponível na internet, da Secretaria da Fazenda, no site eletrônico. A autoridade fiscal vai preencher, a guia de transmissão é emitida em 3 vias, o valor estabelecido na guia prevalecerá pelo prazo máximo de 60 dias, e esse é um valor feito pelo próprio Estado, e a novidade é o parágrafo 3º, que foi acrescido em função da criação da possibilidade do parcelamento do ITCMD. Então, o parágrafo 3º ele diz agora expressamente: a guia de transmissão estará sujeita à posterior homologação pela Cefaz, que será realizada após a quitação do DUA a ela correspondente ou a quitação do termo de parcelamento celebrado para recolhimento parcelado. Ou seja, na minha visão, não é possível mais, já não era possível, e agora está muito mais claro isso, a utilização de guia, de DUA avulso para recolhimento do ITCMD sem a homologação da Secretaria da Fazenda. Então a gente imagina aqui que essas escrituras que são feitas que eram feitas, vamos supor, foi uma feita há 1 ano atrás e que foi levada a registro, ela não foi registrada. Foi feito nota de exigência para homologação, certo? Exatamente. As escrituras que estão sendo apresentadas para registro, principalmente a partir da entrada em vigor dessa alteração na legislação tributária estadual,
elas estão caindo em exigência de que é indispensável a homologação da base de cálculo que ela se faz. Uhum. Uma segunda pergunta também que veio de notários é em relação a escrituras que têm mais de um ato. Por exemplo, uma escritura de 2 atos, onde temos notícias também de que é selado, né? É selado, nós não sabemos se é cobrado, mas é selado apenas um ato quando deveria ser 2. Isso, como funciona no registro? Vamos supor, para os colegas aqui do direito, né, entenderem, vamos supor que é uma escritura de inventário com doação. E aí, em vez de selar os 2 atos relativo, né, um ato ao inventário e outro ato à doação, sela-se só um ato. Como que isso funciona no registro de imóveis? Essa escritura, que é de 2 atos, mas tem só selado apenas um, é solicitado o registro dela, como que o registrador de imóveis deve se comportar em relação a isso, baseado na responsabilidade tributária? Como que fica isso? Bom, o Código de Normas, ele estabelece, reproduzindo um dispositivo do provimento que criou o selo digital de fiscalização, que foi o provimento 40/2011, mas o Código de Normas atual, ele regulamenta essa matéria no artigo 75 e seguintes. Então, ele diz no artigo 75, textualmente, é obrigatório o uso e identificação do selo digital em todos os atos notariais e de registro, vírgula, sendo de exclusiva responsabilidade do delegatário a sua correta utilização, cabendo a ele a imediata comunicação à corregedoria sobre a eventual utilização indevida ou a ocorrência de qualquer outro problema. Qual é a leitura que se faz, que nós fazemos disso? Acredito que a grande maioria dos registradores siga essa linha. O selo digital de fiscalização, ele é obrigatório nos atos notariais lavrados no Espírito Santo, em qualquer ato notarial ou de registro lavrado no Estado do Espírito Santo. Então, chega no registro de imóveis, uma escritura lavrada por um tabelião capixaba, os registradores têm que fazer a verificação da existência ou inexistência do selo. Mas a verificação, por conta desse dispositivo expresso do Código de Normas, o artigo 75, que diz que é de exclusiva responsabilidade do delegatário a correta utilização do selo, então o registrador ele tem que verificar se a escritura tem selo, se o selo é válido. Ele não tem que fazer aferição quanto aos dados que o tabelião inseriu naquele selo. Se você fizer isso e devolver a escritura, você, na verdade, vai estar prejudicando a parte, na minha opinião e na opinião da grande maioria dos registradores, da quase totalidade dos registradores. O oficial estaria indo além da sua competência fiscalizatória e prejudicando as partes. Porque se um tabelião de boa ou de má fé, normalmente vai ser de boa fé, ele comete um equívoco no lançamento do selo, a parte não pode ser prejudicada por este eventual equívoco com a devolução, a negativa do seu título. O selo é requisito de validade de escritura em termos, mas ele não é requisito de validade jurídica do ato notarial para fins de transmissão do direito de propriedade. Eu vou complementar aqui. Concordo na parte da transmissão. Ele não esse final aí é pacífico para mim. Mas a pergunta dizia respeito à questão tributária, responsabilidade tributária, que nós notários temos, que selamos um ato em vez de 2, e a de vocês, registradores que registram. E aí, quando vocês não fazem exigência em relação a isso, é para proteger a parte, né? Que não tem a ver com essa relação. Mas eu vou colocar pimenta aqui agora, mas aí temos o Estado de um lado, que está deixando de arrecadar, tendo em vista que o selo, que o ato foi selado a menor, e temos a parte do outro lado. E aí, dá-se preferência pela parte, né, por não prejudicar a parte, e prejudica o Estado?
Pimenta! Não, mas bem, para mim é muito tranquilo isso. Eu sei que esse é um tema que tem causado bastante polêmica, mas para mim ele é um tema bastante tranquilo. Como eu já falei, o selo é obrigatório, tem que constar do instrumento apresentado para registro e tem que ser um selo válido, obviamente. Com relação à questão tributária, ela entra, da responsabilidade tributária, ela entra na responsabilidade exclusiva do delegatário responsável pela emissão daquele selo. Então, a responsabilidade tributária, se um tabelião de notas faz uma escritura com 2 atos, por exemplo, e coloca como se fosse escritura de um único ato, repito, a responsabilidade tributária por este equívoco é exclusiva do notário. O registrador, se aquela escritura tem 2 atos que vão gerar 2 atos de registro, a responsabilidade do registrador será relacionada, tributariamente falando, ao selo que ele, registrador, utilizar para praticar os atos da sua competência. Então, há que se separar a responsabilidade tributária de cada um dos dois, notários e registradores, da responsabilidade que os dois têm de fazer a verificação da existência de selo válido. Apenas isso. Então, lá o artigo é como se vocês, né, os registradores, lessem delegatário, notário, né? Não lê delegatário como um todo. Não, veja bem, eu vou até voltar. O artigo 75, ele diz que é obrigatório o uso e identificação do selo digital em todos os atos, notariais e de registro. É um comando direcionado para todos os segmentos. Mas ele taxativamente diz, sendo de exclusiva responsabilidade do delegatário a sua correta utilização. Quando a Corregedoria estabelece no Código de Normas que a responsabilidade pela correta utilização do selo é exclusiva do delegatário, a Corregedoria, o Código de Normas, portanto, não pode, em hipótese nenhuma, estar se referindo ao segundo delegatário, registrador, que vai registrar aquele instrumento. Ele está se referindo a uma responsabilidade pessoal do delegatário que utilizou aquele selo na prática do seu ato. Perfeito. O Santolin está concordando aqui, ó, tá certinho. Eu sei que não é isso que muita gente gostaria de ouvir, mas é assim que eu entendo que está escrito e, com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário, é exatamente isso que está dito. Tá bom. Vamos lá para uma última pergunta aqui que veio de notário. Em relação à verbação de certidão de casamento, RG, CPF, quando você leva a escritura a registro, tem alguns que entendem que não é necessário. Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, por sorte minha e por coincidência, eu recebi na semana passada uma nota de exigência feita por um colega muito respeitado, registrador, que já passou pelas suas mãos, já sofreu nas suas mãos, né, em que ele aborda a respeito, ele faz uma exigência a respeito de uma certidão de óbito, e aí ela vale para óbito, para casamento, para qualquer coisa, em que ele cita 4 dispositivos diferentes da Lei de Registro Público que determinam a obrigatoriedade. O artigo 167, por exemplo, 167, inciso 2, a linha 5, ele diz, no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitas a averbação da alteração de nome por casamento ou por desquite, ou ainda de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. Então, a alteração de nome, e essa alteração só pode ser averbada com certidão de casamento, ou certidão de casamento com averbação, agora não é mais desquite, enfim, está no 167, inciso 2, a linha 5. No 176, parágrafo 1º, inciso 2, a linha 4,
tem a mesma regra. O livro 2 será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados ao artigo 167. A escrituração obedecerá às seguintes normas, são requisitos da matrícula. E aí vem o item 4A e B. Em requisitos da matrícula, o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como, tratando-se de pessoa física, o estado civil, profissão, número de inscrição no caso do CPF, ou do registro do RG, ou, na falta deste, a sua filiação. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no CNPJ. O artigo 213.1, letra G, também trata da mesma matéria, dando, inclusive, a competência para o oficial para fazer a inclusão desses dados até de ofício. Então, o oficial, artigo 213, o oficial retificará o registro ou a averbação de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de inserção ou modificação de dados de qualificação pessoal das partes, comprovado por documento oficial ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade. Era muito comum, até final dos anos 90, não ter nem CPF nas matrículas imobiliárias, porque não era obrigatório. Até final dos anos 90, um casal podia ter um único CPF. Marido e mulher tinham o mesmo número de CPF. Mais recentemente, já no final dos anos 90, passou a ser obrigatória a colocação do controle, do número de controle do CPF, são aqueles 2 dígitos finais. Neste mesmo período, final dos anos 90, passou a ser obrigatório o uso individual do CPF. Então, um casal em que marido e mulher tinham o mesmo número de CPF, porque era muito comum no início dos anos 70, quando o CPF foi criado, um percentual bastante considerável de pessoas, normalmente do sexo feminino, não terem nenhuma atividade profissional fora da sua casa, era muito comum essas pessoas não terem CPF próprio. A partir do final dos anos 90, isso passou a ser obrigatório. E hoje é absolutamente obrigatório que constem dos atos registrais todos os dados de qualificação pessoal das partes. E isso inclui o CPF, que é o número de cadastro que identifica hoje o cidadão brasileiro para a prática de praticamente todos os atos da vida. Esse número de CPF obrigatoriamente precisa constar da matrícula. E a forma de se constar é através de documento formal. Então, qualquer dado de qualificação pessoal das partes que eventualmente não exista na matrícula, e isso, repito, é muito comum, muito mais comum do que deveria ser, mas é muito comum, tem que ser introduzido através de documento oficial. Alteração de estado civil, alteração de nome, certidão de casamento obrigatória, com prazo de validade de até 60 dias. Número de CPF, certificado de situação cadastral emitido pela Receita Federal, etc. Enfim, qualquer uma dessas qualificações precisa ser atualizada. Uhum. Jaqueline, sobrando um tempo aí, você me lembra dessa pergunta sua, que eu pergunto a ele ao final, tá bom? Vamos a uma pergunta aqui em relação ao condomínio comum. No condomínio comum, neste instituto jurídico, qual a diferença entre instituição de condomínio e atribuição de unidade? Ok, a pergunta é boa e é uma coisa realmente que muitas pessoas, inclusive profissionais da área notarial e registral, têm uma certa, vamos chamar de, por falta de habitualidade no trato. Essa matéria é muito comum nas cidades em que há um número considerável de atividade imobiliária, em que você tem incorporações imobiliárias formalmente registradas. A instituição de condomínio, que não tem nada a ver com convenção de condomínio,
é um instituto jurídico através do qual você separa as unidades autônomas integrantes de um condomínio edilício, dando-lhes, para usar uma linguagem bem popular, dando-lhes maioridade civil. Passa a ter existência jurídica plena, autônoma e completa. Isso só é obtido através da instituição de condomínio. Um empreendimento imobiliário levado a público por qualquer empresário, obrigatoriamente, sob pena de cometer crime contra a economia popular, ele precisa registrar o memorial de incorporação. Depois do registro do memorial de incorporação, ele tem que averbar a construção e registrar a instituição de condomínio, e deverá respeitar as regras estabelecidas no memorial de incorporação. Detalhamento de tamanho, especificação de material de construção, etc. O registro da instituição de condomínio, portanto, separa as unidades autônomas umas das outras. A convenção de condomínio regula direitos e obrigações entre os condôminos. E a atribuição de unidade, que é um nome jurídico dado à extinção de condomínio ou à divisão amigável, quando você quando a gente está tratando de condomínio edilício, é o momento em que, se mais de uma pessoa... o que é condomínio comum? Até para esclarecer um pouco, eventualmente, algumas pessoas podem não ter muita familiaridade com isso. Condomínio comum é quando duas ou mais pessoas são proprietárias em comum de alguma coisa, de um imóvel ou de um conjunto de imóveis. Numa incorporação imobiliária, num condomínio edilício, no momento que você registra a instituição de condomínio, você separa as partes desse empreendimento. Cada uma das unidades autônomas passa a ter existência jurídica autônoma. Neste momento, se existem mais de um proprietário num regime de comunhão, de condomínio comum, e esses proprietários desejarem separar o que é de um do que é do outro, tem que fazer o registro da atribuição, que nada mais é do que a extinção de condomínio entre aquelas pessoas naquele empreendimento. A partir daí, cada um fica sendo dono exclusivo da sua unidade. Pode fazer isso depois do registro da instituição? Não. Por que não pode? Porque até o momento do registro da instituição de condomínio, você tem um conjunto de unidades autônomas futuras que serão perfectibilizadas no momento do registro da instituição. Com o registro da instituição, desaparece a unicidade do imóvel original e isso aperfeiçoa no mundo jurídico a existência autônoma de cada uma daquelas unidades. A partir daí, você não tem mais um empreendimento, um imóvel ou um conjunto de imóveis. Você tem N imóveis diferentes. Não cabe divisão amigável entre dois imóveis diferentes. Entre dois ou mais imóveis diferentes, você teria para separar, digamos que nós dois, a gente compra em sociedade 2 salas. E um dia nós resolvemos separar essa sociedade ou essa comunhão. O que nós vamos ter que fazer? Como são 2 imóveis distintos, nós vamos ter que fazer permuta de frações ideais para que você fique dono exclusivo da sua unidade e eu fique dono exclusivo da minha unidade. Gilberto Valente dizia, a meu juízo, uma definição excelente: de toda a extinção de condomínio ou divisão amigável, necessariamente haverão de nascer imóveis novos. É por isso que na incorporação imobiliária a atribuição de unidades só pode ser feita simultaneamente com o registro da própria instituição. Perfeito. A gente tem 20 minutinhos aqui, um monte de pergunta que eu estou vendo aqui. Vamos ver se a gente consegue responder. É a penúltima que eu tenho na minha lista.
É uma situação prática que chegou para a gente. Um apartamento que tem a ONUS um apartamento e 3 vagas de garagens identificadas por suas frações ideais. A escritura foi feita, um único imóvel, recolhido um único imposto, e isso vai ser levado a registro. O registrador pode fazer exigência de recolhimento de imposto dessas 3 vagas de garagem que lá na matrícula constam com frações ideais individualizadas, mas elas não têm matrículas próprias. Elas constam com as suas frações definidas. O registrador, ele pode fazer exigência de recolhimento do imposto dessas 3 vagas ou não? Obrigatoriamente, sim. Então, vamos por partes. O fato de você ter numa única matrícula 4 imóveis distintos, o seu exemplo, este exemplo concreto, é um apartamento com 3 vagas de garagem, todos com fração ideal própria, portanto, todos unidades autônomas. Estarem na mesma matrícula é um erro. Pelo princípio da unicidade de matrícula, você não pode ter mais de uma matrícula para o mesmo imóvel, nem mais de um imóvel na mesma matrícula. Por que existe isso? Na migração, na mudança do Decreto-Lei 58, da legislação da Lei de Registro Público anterior, do Decreto-Lei 58 do loteamento, na mudança da Lei de Registro Público para a atual lei, que é a Lei 6.015, o sistema registral ele mudou o seu pilar de sustentação. A coluna de sustentação antes era o indivíduo, a pessoa. E aí se fazia uma transcrição para cada adquirente, e nessa transcrição se lançavam todos os direitos que a pessoa estava adquirindo. Se uma pessoa comprava 10 ou 20 imóveis diferentes, ou recebia 10 ou 20 imóveis diferentes por um formal de partilha ou por uma escritura de compra e venda, por exemplo, o oficial, na época, abria uma transcrição e, nesta transcrição, relacionava todos os bens e todos os direitos passíveis de registro no RGI. Com a nova lei, a coluna de sustentação se deslocou da pessoa e passou a ser o próprio bem. É o imóvel que tem uma matrícula, e esta matrícula será daquele imóvel a mesma matrícula enquanto o imóvel continuar existindo sem alteração profunda. E nesta matrícula você faz todos os registros de transmissões ou de onerações que acontecerem. Quando um oficial detecta no seu cartório a existência de uma matrícula com uma situação como essa, ele tem obrigação de ofício, descerrar essa matrícula, abrir 4 matrículas novas, uma para cada imóvel, transportar para essas matrículas todos os direitos e obrigações e nelas praticar os atos de registro relativos àquela aquisição que está sendo levada para ele. Com relação à pergunta que você fez sobre o imposto de transmissão, a resposta é que tem que pagar. O imposto de transmissão ele incide sobre a totalidade do que é objeto da transmissão imobiliária. Então, se você tem um apartamento com 3 vagas de garagem, o imposto de transmissão tem que abranger a totalidade desses imóveis. Aqui em Vitória, existe uma situação provocada pelo município de Vitória, que cria muitas vezes alguma dificuldade, que independentemente da vaga de garagem ser unidade autônoma ou parte acessória do apartamento ou da sala, a Prefeitura de Vitória lança tudo no mesmo número de inscrição fiscal. Então, um apartamento com 3 vagas de garagem, a Prefeitura cadastra num único número de inscrição fiscal. Mas, mesmo assim, naquela inscrição fiscal, você tem, ou no espelho cadastral imobiliário, ou na guia do IPTU, apartamento número tal, com apartamento VG, vaga de garagem, ou apartamento com 2 vagas de garagem, com 3 vagas de garagem,
Quer dizer, a prefeitura identifica quantas são as vagas de garagem que estão cadastradas naquela inscrição. E aí o oficial tem condições de verificar se o imposto foi recolhido sobre o conjunto, apartamento mais as vagas, ou se foi recolhido apenas sobre o apartamento e não sobre as vagas. Mas, via de regra, não tem alternativa, tem que recolher sobre tudo que é transmitido. Tá, e lá nessa escritura, ela deveria ter sido uma escritura com 4 imóveis? Ou na escritura deveria ser um único imóvel? Ainda que a matrícula seja uma só, o tabelião vai descrever o bem, ele vai identificar o apartamento e as vagas de garagem com as suas respectivas frações ideais. Só tem fração ideal unidade autônoma. Parte acessória de unidade autônoma não tem fração ideal. Então, quando o tabelião lavra a escritura dizendo apartamento, fração ideal, vagas, 3 vagas de garagem com frações ideais de X, Y, Z, ele já está descrevendo a existência de 4 imóveis distintos, ainda que eles estejam lançados na mesma matrícula imobiliária e no mesmo número de inscrição fiscal. Nossa, muito legal isso. Para os colegas notários que estão aqui com a gente tende a lavrar por matrícula, né? E não por fração. Então, até para fins tributários, a gente tem que começar a selar esses atos corretamente. Aí, neste exemplo prático, seriam 4 imóveis. Certo? A gente recebeu... Se você me permite, a Corregedoria determinou, há alguns anos atrás, que em situações como essa, quando a prefeitura engloba 3, 4 imóveis, apartamento, vagas, box, etc., numa única inscrição fiscal e faz uma avaliação em bloco dos 4, a Corregedoria determinou que a separação de valores para efeito de fixação de base de cálculo seja feita estabelecendo-se uma regra de 3 entre o valor total avaliado e a fração ideal individual de cada uma dessas unidades. Aí você apura a base de cálculo individual de cada uma, que é o valor que o registrador e, em tese, o tabelião deveria utilizar no cálculo de emolumentos e taxas devidos pelo ato notarial ou pelos atos registrais. Perfeito. A gente tem 10 minutos. Vamos lá. Chegou uma pergunta que eu tive que mandar para o Elvésio, porque ela era um caso concreto de imóvel rural, uma pergunta que envolve extremação, imóvel rural. Elvésio, resume, como eu mandei antecipadamente, resume para a gente qual é esse caso concreto. Pensa bem, Elvésio, registrador de imóveis da capital, tendo que responder uma pergunta de imóvel rural. Mas vamos lá, resume para a gente aí o caso, para a gente atender a demanda da registradora que nos fez a pergunta. Resumir a resposta dessa pergunta é muito fácil. Eu poderia dizer, como eu não tenho imóvel rural na minha circunscrição, eu não tenho a resposta imediata para isso. Seria uma forma tranquila e simples de resumir a resposta à sua pergunta. Mas, obviamente, eu consultei alguns colegas que têm habitualidade no trato de imóveis rurais, no trato dessas questões relacionadas ao INCRA, etc. De fato, o INCRA ele sempre fez cadastros individuais para parcelas fisicamente individualizadas, mas juridicamente não separadas. E isso sempre foi feito, esse erro sempre foi cometido pelo INCRA, em função, principalmente, do fato de que o INCRA usa para a sua atividade o conceito de imóvel do direito agrário. E o conceito de imóvel no direito agrário permite que você englobe mais de um imóvel, ainda que eles não sejam vizinhos, né? Não sejam contíguos. Já no direito civil, que é o que regula a parte de escrituras e registros, notários e registradores, o conceito de imóvel é diferente. Imóvel é uma porção de terra que não pode ser descontínua. Se você tem, por exemplo, uma propriedade normalmente rural,
e uma estrada nova corta essa propriedade, aquele imóvel original foi transformado em 3. Você tem 2 poligonais ao lado da estrada, que continuam sendo de propriedade do proprietário, e você tem uma poligonal formada pelo espaço usado pela estrada, pela rodovia, que passa a ser de domínio público no momento do início da sua instalação, da sua utilização. Ou seja, você não tem mais um imóvel, você tem 3. Perfeito? Com relação a registro, alguns colegas são um pouco mais formais, outros são um pouco mais, usam um pouco mais de bom senso, de boa vontade na interpretação. O que eu pude apurar é que a escritura pode ser registrada se ela se referir a uma fração ideal do todo, é uma parte ideal, não pode haver identificação de que parcela física da propriedade está sendo transferida, desde que o CAR compreenda a área total da propriedade objeto de registro. Isso antes dos proprietários fazerem a sua divisão. No Estado do Espírito Santo, não existe regulamentação para o Instituto da Extremação. Lamentavelmente, nós não temos como fazê-lo pela via administrativa, exatamente por falta dessa regulamentação. Perfeito. A gente tem 5 minutos e a Jaqueline fez uma pergunta que volta e meia os advogados questionam, alguns notários têm dúvida. Por que o ITCMD é cobrado por imóvel? Escritura de inventário e ITCMD. Por que aqui na escritura a gente cobra um valor único, né, sobre todo o patrimônio, o ITCMD da mesma forma, e lá no registro de imóveis cobra-se por imóvel? Esse foi o questionamento da Jaqueline. A resposta é simples. Isso é cobrado desta forma porque a Corregedoria Geral de Justiça, há alguns anos atrás, após a entrada em vigor da lei que criou a figura do inventário extrajudicial, estabeleceu normas de processamento do inventário extrajudicial e avançou definindo também a forma de cobrança. E, ao definir a forma de cobrança de uma escritura pública de inventário, a Corregedoria estabeleceu no provimento normativo de que os emolumentos seriam cobrados pelo monte e não por imóvel integrante daquela escritura. Particularmente, acho que não é a melhor interpretação, mas é essa regra que está definida no regulamento normativo administrativo. Já no registro de imóveis, não existe essa limitação que foi imposta apenas às escrituras públicas. E seria muito difícil, até em determinadas situações, aplicar essa mesma regulamentação para o registro de imóveis, que você pode, por exemplo, fazer um inventário que tenha mais de um imóvel, para pegar um caso bem simples, um inventário de 2 imóveis situados em circunscrições imobiliárias diferentes. Quem vai fazer o registro de cada um desses imóveis é o oficial da circunscrição competente. Então, a resposta objetiva. Por que é diferente a cobrança? Porque as normas administrativas estabelecidas pela Corregedoria, seguindo o provimento do Conselho Nacional de Justiça, determinam que a cobrança de emolumentos da escritura é ato único, pelo valor do monte. Só retificar, Elvésio, a pergunta da Jaqueline era em relação à meiação. Nós, na escritura, excluímos a meiação, o ITCD exclui a meiação e o registro de imóveis registra sobre um todo. Desculpa, a pergunta era essa. Por que isso? Temos 3 minutos. Também é uma coisa simples, embora muito pouca gente tenha se debruçado a fundo. Quando você tem um casal, quando os dois estão vivos, cada um dos dois tem 50%, é proprietário de 50%
idealmente, sobre o todo. E você tem uma mancomunhão. Duas pessoas casadas que, na verdade, são proprietárias de um determinado imóvel. Isso é uma mancomunhão. Se eles se separarem ou se houver o falecimento de um deles, você tem uma separação. E esta separação vai transformar aquela comunhão, que era uma mancomunhão, em um condomínio comum, em que cada um continuará tendo, no caso de separação, cada um continuará tendo 50%, mas isoladamente, enquanto pessoa. No regime, na constância do casamento, é o casal que é proprietário. Então, a diferença é essa, é a mancomunhão transformada em condomínio comum. Perfeito. Temos 2 minutinhos só. Quer complementar aí, fazer a finalização para eu já entrar te agradecendo? Eu só tenho a agradecer a você o convite feito. Apesar da barba branca, é bom frisar que esse tipo de participação, embora seja altamente satisfatório, gratificante, ele sempre causa um certo estresse. Como dizem vários grandes atores, vários grandes artistas, quando você sobe no palco a primeira vez em qualquer peça, em qualquer espetáculo, em qualquer evento, dá um frio na barriga, por mais experiente que você seja, por mais quilometragem rodada que você tenha. Eu agradeço a oportunidade, Nelisa, da gente estar podendo discutir assuntos que muitas vezes são polêmicos, que muitas vezes causam uma certa divergência de interpretação, mas isso faz parte da nossa atividade. Nós somos profissionais do direito. E uma das belezas do direito é a possibilidade de você ter, em várias situações, múltiplas interpretações. Eu agradeço, me coloco à disposição para responder quaisquer perguntas que eventualmente venham a ser feitas. É só vocês me passarem que eu respondo. E não tem nenhum problema, não tenho nenhum problema em eventualmente admitir que a posição de uma outra pessoa possa ser melhor do que a minha. Isso faz parte da vida. Se alguma coisa que eu disse, se alguma tese que eu sustentar, você me provar que a sua tese é melhor do que a minha, eu não tenho nenhum problema, nenhuma vergonha em reconhecer e mudar de posição. Tá bom, obrigada, tá, Ilvestre? Nossa, foi um carinho. Eu já vou pedir para a Elaine ligar para a gente marcar umas 5 seguidas para explorar bastante você. Pessoal, beijo. Caio, obrigada. O Franklin acabou de mandar uma mensagem aqui. Marisa, muito obrigada mesmo. Foi muito enriquecedor, aprendi muito. Boa noite, gente. Jerusa, todo mundo, boa noite. Alô, um abraço para todo mundo.